Joyce Hassman versus Pablo Marçal. A jo... É notícia isso, tio Rei? É, veja, é notícia por quanto indica o hospício da extrema-direita brasileira, né? Porque, assim, ela migra para lá, o outro diz não quero, enfim, a gente vai falar, vai ser sensacional. É muito Realmente. bom, né? Aí a gente claro que a gente vai falar sobre isso, porque, aliás, eu escrevi uma coluna. Na verdade, eu não escrevi a coluna. A coluna é feita através da apuração que eu fiz e fiz ao vivo no nosso All News. Mas falando justamente disso, foi engraçada a resposta. Engraçada não, mas é até forte aí. A resposta de Ai, Pablo Satanás! Marçal ao apoio da Joyce Hasselman. Ela, ela falou o seguinte, que ela ia apoiar a Marçal, que não estava mais na campanha de Nunes. E aí o Marçal falou assim, o quê? Ela é uma traíra, ela é uma traíra. Eu não quero o apoio dela, não vou colocar ela na minha campanha. Ainda soltou um show Satanás. Pesado, hein, tio Rei? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no nosso Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo. O que mais, o que Na mais, o que casa do mais? Senhor não existe Satanás. Show, Satanás! Show, Satanás! A gente tá assim, dançante hoje, né? Cantante. Ó, vamos embora, senão vai ter programa já 1 hora 12 minutos. Que é isso, Reinaldo Azevedo? Ó, vamos começar já, depois eu trago outros assuntos. Vamos começar já. Vamos começar com a Olha lá. decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque quando veio a primeira decisão no sábado, todas as redes dele suspensas, são 20 milhões de seguidores, ele reclamou, censura, censura. Muitos foram para as redes sociais também falar que era censura. Vem a confirmação e o desembargador diz: não é censura. E aí, Reinaldo? Não, não é censura. Aliás, essa mania de chamar censura a tudo aquilo que, enfim, existem parâmetros legais, existem regras. Se as regras são desrespeitadas, então não pode. A tal liberdade de expressão, que é fundamental, é um direito garantido pelo artigo 5º da Constituição, né? Mas o artigo 5º da Constituição também traz outras garantias, assim como a própria Constituição. A liberdade de expressão não é um valor absoluto, senão liberdade de expressão se chamaria Deus, né? Olha, temos Deus. Que é Deus? Liberdade de expressão, porque é absoluto. E mesmo assim, restaria ainda o paradoxo da onipotência, né? Porque nem Deus é exatamente Deus, né? Porque Deus deixa de ser Deus, pelo menos na acepção do absoluto, quando se indaga se ele pode criar uma pedra maior do que ele pode carregar, né? Se você disser que ele pode, se ele não pode carregar, não é Deus. E se você disser que ele não pode criar a pedra, ele também não é Deus. Então não existe a liberdade de expressão com valor absoluto. Se as redes do senhor Marçal desrespeitam regras da eleição, né, do Código Eleitoral, é, então é preciso que elas sejam retiradas do ar pela Justiça Eleitoral. Mas não só, é preciso que se verifique agora crimes eleitorais que estão sendo cometidos, notadamente o crime de abuso de poder econômico, à medida que é explícito, porque ele já disse e há testemunhos de pessoas que foram beneficiárias da prática da remuneração de cortes, da concorrência para saber quem é que faz mais, quem é que reproduz mais as falas de Marçal, e, portanto, vamos remunerar isso, que se fez no período da pré-campanha, mas a pré-campanha também está sujeita à análise de abuso de poder econômico, então é preciso retirar do ar, não é? Não tem essa de, é censura, agora tudo é censura. Se eu não posso falar o que eu bem entender, fazer o que eu bem entender, atacar o que eu bem entender, desrespeitar a lei como me dá na veneta, então aí volta para coisa, para acusação que virou uma acusação fácil em muitos aspectos. Então é censura. Aí você usa a palavra vira uma espécie de um fantasma, né?
para assustar o pensamento, para assustar o critério, para assustar a análise, para assustar o matiz, para eliminar relevos de determinadas circunstâncias e determinadas situações, né? Então vira acusação fácil, censura. Não, tem coisa que não é censura, tem coisa que é apenas o cumprimento da lei, e nesse caso é o cumprimento da lei, né? Eu acho espantoso essa coisa do Pablo Marçal, tem servido muito para, mais do que até o bolsonarismo, o Pablo Marçal explica um pouco o espírito destes tempos que vivemos, né? É muito impressionante que nós tenhamos esse rapaz candidato com todas as vinculações dos seus aliados. E notem que eu estou me restringindo aqui àquilo que já sabemos, né? Eu não estou dizendo com todas as vinculações de Pablo Marçal com o PCC, notem que eu não estou dizendo isso. E nem estou afirmando isso de maneira irônica para dizer que ao não está afirmando, estou afirmando. Não, é que eu estou me atendo àquilo que nós sabemos. E aquilo que nós sabemos que é indubitável é que pessoas do seu partido são ligadas, foram ligadas ao PCC, ao crime organizado. Um deles tem uma fala gravada dizendo que ele tem vínculo, sim, com o PCC. Então, são pessoas com vínculos com o crime organizado e que respondem diretamente pela sua candidatura, né? O presidente do PRTB, né, que enfim, com vinculações evidentes, ainda que pregressas até outro dia com o crime organizado, com o PCC, responde pela sua candidatura. E quando ele é indagado a respeito, a gente nota que ele é bastante. Ele quase diz: olha, pois é, lamento, que coisa triste, né? Me ajudem a me livrar disso. Na entrevista, na sabatina que ele foi submetido, que foi feita no G1, né, na Globo News, na verdade, ele não negou. E ele ainda acrescentou uma outra coisa, né? Disse: olha, eu só estou ali porque eu estou usando o partido. Me pediram 20 milhões, eu peço que vocês me ajudem a gente não precisar mais de partido. Quer dizer, a resposta que ele tem para uma coisa como essa seria uma desorganização ainda maior do processo político. Nós temos de decidir, eu insisto, né, eu tenho apelado a esses dias no UOL, em textos de 18 quilômetros, espero que as pessoas leiam, né, mas acho que sim. Tenho tratado disso, demonstrado que há autores que já se debruçaram sobre essas questões, né? Sobre essas vinculações e sobre desses seres estranhos, em princípio, à política, que atacam o próprio sistema, que atacam as próprias instituições e vão começando a granjear simpatias no mundo político. E o que é espantoso, mas muito espantoso, aos 63 anos, e acompanhando a imprensa de perto desde os 14, eu nunca vi isso. Gente na própria imprensa simpatizando, piscando, flertando com um sujeito que tem uma postulação que simplesmente é destrutiva da democracia, é corrosiva do processo democrático. Então ele foi fazer, e eu dou exemplo, não vou ficar citando nomes porque eu não quero polemizar, mas se quiserem polemizar comigo também não fujo, não. Mas, né, em princípio, falo de posturas. Agora, se alguém quiser se sentir ofendidinho, ofendidinha, vamos para o minueto, não ligo, né? É, houve a sabatina na Globo News, ele não respondeu absolutamente nada. Ele não respondeu absolutamente nada.
Ele não tem ideia do que fazer com São Paulo. Ele não tem proposta. É uma soma de exotismos e de maluquices. E aí, vamos fazer a avaliação do desempenho dele. Aí vai um e diz: ah, ele foi moderado. Moderado? Moderado, a moderação dele significa o seguinte: tudo que não sou eu ou a minha turma é o demônio. Isso é a moderação dele, né? O rapaz achou muito esperto que ele tenha fugido das acusações que pesam contra ele, de vinculações da sua turma com o PCC, acusando o PT. Achou isso espertíssimo, né? E disse: ele promete revolucionar o processo com privatizações, apelando ao mundo privado. Nota de 1 a 5, 3. Vai outra e diz: ele parece resignado com as questões, com as vinculações com o PCC. Resignado? Resignado é quando lhe impõe alguma coisa, não é? Resignado estou eu, desde os 5 anos, tendo uma miopia fabulosa. Isso que é resignação, viu, Fabiola? Por mim, eu enxergaria perfeitamente bem e seria um craque de bola, mas eu me resignei, que eu não enxergava porra nenhuma, e fui estudar um pouco, né? Porque eu tinha que aparecer de algum jeito. Isso é resignação. Resignação que você não escolhe. Quando você escolhe, não é resignação, é cinismo. Parece resignado que, com ligação com o PCC. Nota, 5, 3, também 3. 3 é aprovação de 1 a 5. 3 significa bom desempenho. 3 significa ter demonstrado capacidade de ser prefeito. Que porra é essa? Ou então outro: ah, não, ele se mostrou ágil sobre driblar as perguntas dos jornalistas, conseguiu seduzir o eleitor. Bom, olha, eu conheço gente que sabia seduzir as massas de uma maneira realmente espetacular. Tinha um com um bigodinho curtinho, mas olha, mas o que ele seduzia as massas, um outro tarraco baixinho, né? Também seduzia bastante as massas, né? E sabe escorregar e não responder pergunta. Nota 3. Que mais que está acontecendo? Que diabo está acontecendo? Como 3? E um teve a coragem de dizer: não respondeu nada, nota 1, que é o mínimo. Onde nós estamos? O que é? Agora é M de Marçal e daqui a pouco vai ser M de Marcola? Que é outro esperto, hein? Coloquem o Marcola para dar uma entrevista e ele janta todo mundo. Aliás, que tal? Vamos entrevistar? Para ouvir quais são as suas razões? Eu lembro de uma comissão que foi para a Câmara ouvir o Marcola e o Marcola começou a citar Nietzsche. Aí disse: como disse Nietzsche? Aí um deputado estava lá, disse: quem? Nietzsche, quem é esse? O que é? Então um cara não consegue explicar as vinculações da sua turma com o PCC, não consegue, não. Diz assim: olha, eu também lamento, hein? Por mim, não seria. Isso deixa de ser uma questão relevante e passa a ser relevante a sua esperteza em não responder, em driblar jornalistas, em ser agressivo, em fugir das questões que lhe são propostas, atacando o Lula, o PT, as esquerdas, etc. É um momento muito grave esse. A Reinaldo. cidade, escuta, já não está evidente que há negócios do PCC com a cidade de São Paulo? Está evidente ou não está evidente? Tem Já várias hoje. investigações, né? Tem várias investigações, tem a palavra do Ministério Público, tem muita Sim. coisa, né? Eu acho que há muita, não há muita dúvida em relação a isso. Ô,